Gênesis 5, versículo 18. Jared viveu 162 anos e gerou a Enoque. Depois que gerou a Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. 21. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Metusalém viveu 187 anos e gerou a Lameque. Depois que gerou a Lameque, viveu Metusalém 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho, pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nessa terra que o Senhor amaldiçoou. Que Deus nos abençoe com a porção lida. Agora vamos lá para Hebreus, capítulo 11, versículo 5. Que diz assim: Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Que Deus nos abençoe, amados. Irmãos, dando continuidade às mensagens no capítulo 11 da carta aos Hebreus, nós vamos ver hoje, meditar um pouco nas Escrituras Sagradas acerca de um homem chamado Enoque. E o tema da nossa mensagem desta noite é o seguinte: a fé que agradou a Deus. A fé que agradou a Deus. Nós lemos dois textos, Gênesis capítulo 5, do versículo 18 ao 29, e lemos também Hebreus capítulo 11, versículo 5, onde diz o seguinte: Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Então, aqui o autor, inspirado pelo Espírito Santo, ele disse que Enoque agradou a Deus com a sua fé no Deus Criador dos céus e da terra. Então a nossa mensagem é esta, como eu falei agora há pouco: a fé que agradou a Deus. Tomando por exemplo aqui, conforme o autor aos Hebreus, Enoque. E nesta noite, amados irmãos, a mensagem desta noite eu vou dividir em 4 tópicos. Primeiro, quem foi Enoque? Segundo, a caminhada de Enoque com Deus. Terceiro, a trasladação de Enoque, o que tem a nos ensinar. E quarto, a relevância de Enoque para os nossos dias. A relevância, melhor dizendo, da fé de Enoque para os nossos dias. Então vamos ver em primeiro lugar, quem foi Enoque? Amados irmãos, para respondermos biblicamente a pergunta quem foi Enoque, podemos começar dizendo que ele foi a 7ª geração depois de Adão, da linhagem piedosa de Sete, filho de Adão e Eva, e ancestral de Jesus Cristo,
sendo incluído na sua genealogia, que se encontra lá em Lucas, capítulo 3, versículo 37. Como nós lemos aqui, amados irmãos, Enoque viveu 365 anos. Como diz aí o versículo 23. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. E diz que ele foi trasladado sem experimentar a morte. Enoque também, diz as Escrituras aí, no versículo 18, que ele era filho de quem? De Jarede. Está aí no versículo 18, olha. Jarede viveu 162 anos e gerou a Enoque. E Jarede foi pai de Metusalém, ou seja, Enoque foi pai de Metusalém. Está aí no versículo 21, não é? E 22. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. E o versículo 23 vai mostrar que todos os dias de Enoque foram 365 dias. Mas também nós podemos ver aqui, ele foi bisavô do patriarca Noé. Está aí no versículo 25 ao versículo 29. Veja o que é que diz. Metusalém, que era filho de Enoque, diz assim: Metusalém, versículo 25 de Gênesis 5, viveu 187 anos e gerou a Lameque. Depois que gerou a Lameque, viveu Metusalém 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou a um filho. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas das nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Então, Enoque era filho de Jarede, foi pai de Metusalém e foi o bisavô do patriarca Noé. E quando nós lemos lá no capítulo 11, versículo 5, ele entrou para a galeria dos heróis da fé, como diz o autor lá no final, alcançou o testemunho que agradou a Deus. Então, amados, aqui o autor aos Hebreus, ele é bem claro. Ele afirma que Enoque, não é? Foi considerado justo perante o Senhor por meio da sua fé. Pois o versículo 5 diz que ele agradou a Deus, e o versículo 6, lá de Hebreus, diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, amados, o testemunho aqui de que Enoque andou com Deus e agradou a Deus foi pela sua fé que ele tinha no Senhor e Salvador da sua alma. Mas a Bíblia diz também que Enoque, ele foi luz em meio a um mundo de trevas e longe de Deus. É interessante aqui, amados, o autor de Gênesis diz que Lameque viveu 182 anos e gerou um filho, pôs o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e da fadiga das nossas mãos, nesta terra que o Senhor
amaldiçoou. Então, amados, viver na época de Enoque também não era fácil. Eles já entendiam que essa terra estava amaldiçoada por Deus. Mas também Enoque é considerado o primeiro e verdadeiro pregador no mundo. Quem é que diz isto? Lá naquela carta que nós estudamos, veja lá o que é que diz Judas. Judas, antes de Apocalipse. Judas é o penúltimo livro das Escrituras. Que diz assim: quanto a estes, ou seja, uns homens ímpios, depravados, já existia na época de Enoque, e assim Judas diz aqui na sua carta, que assim vai acontecer quando Jesus Cristo voltar também. Quanto a estes homens depravados e irreverentes, como nós vimos na carta aqui de Judas, que nós meditamos um pouco, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. Na época de Judas já existia toda essa classe de pessoas, e Judas, ele é considerado o primeiro e verdadeiro pregador no mundo. O mundo já estava conforme de Judas aqui, inspirado pelo Espírito Santo. Homens murmuradores, falando coisas insolentes contra Deus, vivem murmurando, vivem adulando os outros por motivos interesseiros. Mas Jesus está voltando para exercer juízo contra essa classe de pessoas. Já existia na época de Enoque. Isso nos mostra que na época de Enoque também não eram dias fáceis de viver. Nós temos a revelação de Deus hoje, toda aqui escrita. E Judas diz que na volta do Senhor Jesus Cristo vai acontecer da mesma forma. Os pregadores fiéis a Deus vão continuar pregando contra todo pecado, todo procedimento ímpio, que ímpios pecadores se levantam contra Deus, falam palavras insolentes, são murmuradores, descontentes, aduladores de homens por motivos interesseiros. Amados, enquanto o pecado crescia e dominava a sociedade da época de Enoque, Enoque, diz as Escrituras, progredia no andar com Deus. Está em Gênesis, né? Capítulo aí que nós lemos, né? Versículo 22. Andou Enoque com Deus depois que gerou a Metusalém. Amados, Enoque sempre progredia no seu andar com Deus. Aí você pode dizer, você olha assim para Enoque, achando que Enoque era um super-homem, mas Enoque andava por fé. Enoque, um homem que foi semelhante a nós mesmos, mas diz as Escrituras que esteve tão próximo de Deus que foi
trasladado aos céus sem provar a morte. Assim é o relato das Escrituras que fala acerca de Enoque. Mas, irmãos, o que é que nós podemos também aprender com a caminhada de Enoque com Deus? Amados, há certas passagens nas Escrituras, quando diz andar com Deus, andar é no sentido e um gesto de progressão. Quem sai de um lugar e pretende chegar a outro. Quando você fala, eu estou andando agora com Deus, você deve estar progredindo nesta caminhada cristã, assim como fez Enoque, que tinha a intenção de sair de um lugar e pretendia chegar a outro lugar. Assim deve ser a nossa caminhada de fé. Nós estamos caminhando com Jesus aqui neste mundo, mas a nossa pátria, diz as Escrituras, não é aqui, e devemos progredir, termos progresso nessa nossa caminhada cristã. Nós estamos caminhando para sairmos desta terra que foi amaldiçoada por Deus, e pretendemos chegar a outro lugar onde reina a justiça de Deus. É uma caminhada, amados. Assim, creio eu, como Enoque também enfrentou, que pode haver muitos obstáculos e muitas dificuldades, mas essa caminhada pela fé possui um objetivo, possui uma meta a ser alcançada. E talvez você possa estar pensando o seguinte: esse mundo que eu estou vivendo aqui agora, pastor, é um mundo que está cada vez mais impuro. É verdade. Onde eu moro, para onde eu vejo, onde eu ligo a televisão, a internet, só é pecado. É verdade. As influências ao meu redor estão todas poluídas. É verdade. Ninguém é capaz de andar como Enoque andou com Deus. Não, irmãos. A terra também tinha impureza, havia pecados, as influências também eram terríveis, pois lá em Gênesis capítulo 6, versículo 5, Noé, Deus chama Noé, nós vamos ver na próxima mensagem, e diz a Noé que Deus vai destruir a terra, porque o coração do homem tornou-se totalmente corrupto, mau, todos os desígnios do homem. O coração do homem, naquela época, era da mesma forma como também é nos nossos dias. Irmãos, esconder-se e afastar-se das pessoas não é a proposta do Evangelho para nós que estamos caminhando. Isso não faz nenhum sentido. A Bíblia diz que devemos ser luz em meio ao quê? Às trevas. Nós podemos andar com Deus em meio a toda corrupção, em meio a toda imoralidade e não se contaminar, porque assim Enoque andou, Enoque o fez, e pela graça de Deus que estava sobre Enoque, também nós temos esta capacidade. Devemos andar na contramão da multidão, suportando as críticas,
porque estamos caminhando com Deus, olhando para Jesus Cristo e percorrermos a carreira que nos está proposta. Enoque caminhava por fé e não pelo que via. Aí, onde é que está o segredo da fé que de uma vez por todas foi entregue aos eleitos? Enoque andou por fé, caminhava por fé e não pelo que via. E o que é isso, amados? Enoque, ele tinha comunhão com Deus, e comunhão íntima com Deus. Embora não vendo a Deus, ele tinha essa comunhão com Deus. Eu pergunto, você consegue ver Deus fisicamente? Não, mas as Escrituras nos mostram que Ele é um Deus gracioso, Ele é um Deus santo, um Deus misericordioso, um Deus amoroso, um Deus que Ele conhece, sabe todas as coisas, Ele é poderoso e tantos outros atributos. Por isso eu devo caminhar por fé, confiando nesse Deus, sabendo que o quê? A sua palavra não vai voltar atrás. Ela vai se cumprir. Enoque enxergava pela fé esse Deus com quem ele andava. Assim também devemos nós, com os olhos da fé, estarmos enxergando esse grandioso e maravilhoso Deus. É interessante aqui, amados, que nós vimos na palavra introdutória quem era Enoque. Estamos vendo a caminhada de Enoque pela fé com Deus. É interessante que o pai de Enoque viveu 962 anos. Está aí, né? O pai de Enoque foi quem? Jared. Está aí no versículo 20. Todos os dias de Jared foram 962 anos. E é interessante que o filho de Enoque, Metusalém, viveu 969 anos. Enquanto Enoque, todos os seus dias foram 365 anos. Bem menos que a média de vida do seu tempo. E o que isso vem nos ensinar, amados? O importante não é quanto tempo nós vamos viver aqui na terra, mas como nós vamos viver esses dias aqui na terra. Mas Enoque, como o autor aos Hebreus destaca, ele agradou a Deus. Não diz que Jared, seu pai, agradou a Deus. Viveu 962. O neto de Jared, que era filho de Enoque, viveu quantos anos mais? 7 anos a mais do que o seu avô. Mas ele não diz que Metusalém agradou a Deus. Diz que Enoque, que viveu apenas 365 anos, foi este que agradou a Deus. Então o pai de Enoque viveu quase 3 vezes os anos que Enoque viveu, o seu filho também, mas a Bíblia diz que quem agradou a Deus no seu caminhar foi Enoque. Então, amados, o importante não é quanto tempo você vai viver, mas como nós vamos viver esses dias que Deus tem nos dado. E devemos aqui estar tendo o exemplo e aplicando esse exemplo de Enoque para as nossas vidas. O importante não é viver 1000 anos, 200 anos, 100 anos. Eu posso viver 20 anos e agradar a Deus.
Enoque, diz a Bíblia, andou com Deus em meio à pecaminosidade que dominava lá na sua época. E aqui, amados, nós podemos extrair algumas lições para as nossas vidas, trazendo assim como exemplo o de Enoque. Andar com Deus é cumprir os princípios de Deus nas 3 esferas da vida humana: física, moral e espiritual. Creio eu que Enoque, ele cumpriu esses princípios para com Deus. A sua vida física, moral e espiritual agradou a Deus. Mas andar com Deus também é concordar com Ele, aceitando sua vontade e seu caminho, como o nosso caminho agora que temos que percorrer. Assim também fez Enoque. Andou com Deus. Deus lhe mostrou o caminho que devia andar e ele andou como que fosse o seu próprio caminho. Concordou com Deus. Andar com Deus também é pregar e anunciar sobre o juízo de Deus que virá sobre este mundo, como nós vimos lá em Judas 14 a 16. Enoque andava com Deus, pregava e anunciava o juízo de Deus, dizendo que Deus ia trazer juízo sobre todos aqueles que não se comportassem de forma física, moral e espiritual perante Deus. E andar com Deus é decidir ser luz em meio às trevas, como fez Enoque. E como diz aqui, que no versículo 24, andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Amados, eu entendo aqui que no versículo 24, quando diz: andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si, eu entendo o seguinte: Enoque foi ficando cada vez mais íntimo com Deus, pois a palavra caminhar sugere progresso, que Enoque progrediu tanto na sua caminhada com Deus, que Deus disse: venha Enoque, venha, eu vou já tomar para mim, venha para cá, você está tão íntimo comigo, você está tão próximo de mim, eu vou tomar você não vai passar nem pela morte. Que testemunho, irmãos. E o que é isso, amados? A devoção, o afeto, a comunhão e a intimidade com Deus de Enoque aumentava cada dia. Por isso, Oséias 6,3 diz: então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Amados, textos como este vêm para mim e para você, para que possamos, é como que Deus está dando uma chacoalhada assim na nossa vida. Você é um filho meu, você é uma filha minha. Como é que está a sua caminhada para comigo? Você cada vez mais tem devoção por mim? Você cada dia mais tem afetividade comigo? Tem intimidade comigo? Você tem me buscado cada vez mais? Seu coração tem fervor pela minha presença?
Você se alegra em estar me buscando e tendo momentos de consagração diante de mim todos os dias, me buscando, orando, me obedecendo, cumprindo os meus princípios, tanto na sua vida física, como moral e como a sua vida espiritual também. Você tem todo esse cuidado. Então, amados, é para que eu e você possa refletir como é que está a nossa vida com Deus. Será que Deus, ao olhar para a minha vida e para a sua, Ele pode dizer que nós estamos agradando a Ele como Enoque agradou e agradava na sua época? Amados, precisamos urgentemente estarmos buscando esse Deus e nos tornando cada vez mais íntimos de Deus. A Bíblia, lá no Novo Testamento, faz essa recomendação para mim e para você. Nós somos chamados assim para andar com Deus como Enoque andou. Veja o que é que diz. Abram aí Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2. Colossenses 2, seis e 7. Colossenses 2, versículo 6 e o versículo 7. 6 e 7. Que diz assim: Ora, como recebeste a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Você recebeu a Cristo mesmo? Cristo vive em você? A recomendação bíblica é esta: assim andai nele. Como? Radicados. O que é radicados aqui? Quer dizer, raízes profundas com o Senhor Jesus Cristo. Se edifiquem cada vez mais na pessoa de Jesus Cristo. Cresçam. E confirmem a fé que vocês receberam da parte dele. Tal como fostes instruídos. E cresçam em ações de graças diante de Deus. Somos chamados, amados, e somos instruídos na palavra de Deus a andar com Deus diariamente, em comunhão, em obediência, mesmo em um mundo contrário à fé que Deus nos concedeu. Assim como Enoque, devemos buscar uma caminhada íntima e constante com o Senhor. E aqui, amados, eu acho maravilhoso as Escrituras, sabe por quê? Que ninguém pode fazer isso por você. Sou eu e você que devemos fazer por nós mesmos. Enoque não pôde fazer por seu pai. Enoque não pôde fazer por Metusalém, seu filho. Mas a Bíblia diz que ele fez, agradou a Deus. Então a nossa consagração, a nossa vida, que devemos agradar a Deus, somos responsáveis por nós mesmos. Eu tenho que fazer a minha parte, você tem que fazer a sua parte, para que você assim agrade a Deus. Ninguém pode fazer isto por você. Você quer agradar a Deus? Toma o exemplo de Enoque. Busque a Deus, viva para Ele,
tenha íntima comunhão com Ele. Caminhe, concorde com Deus nos caminhos que Ele tem proposto para a sua vida. Não murmure, seja contente, seja grato a Deus com ações de graça. Crie raízes profundas com o Senhor Jesus Cristo. Se edifique a sua fé, confirme a sua fé com Jesus, e isso fazendo com ações de graça. Aí sim, nós vamos agradar a Deus. O grande problema, amados, que eu vejo nos nossos dias, sabe qual é? É que nós queremos mudar as pessoas. Ninguém muda ninguém, meu irmão. Só quem muda é o Senhor Jesus Cristo. Só quem pode mudar a minha pessoa é Deus me mostrando e eu tendo consciência disso que preciso mudar. Cada um de nós é assim que as Escrituras nos falam. O pastor não pode mudar a vida de ninguém. Oficial não muda a vida de ninguém. Membro nenhum muda a vida de ninguém. Quem muda é Deus. Deus fala na sua palavra. Seja em qualquer momento que você esteja lendo, estudando, ouvindo as Escrituras. É Deus que lhe muda. E se você não tiver, e eu também não tiver disposição para mudar, por amor ao meu Senhor, pelo caminho que Ele está me mostrando, para que eu caminho, ninguém pode mudar você, porque Deus já tem nos mostrado. E a responsabilidade é o quê? Individual de cada um. Então, amados, a caminhada de Enoque com Deus, com a sua fé, ele agradou a Deus. Mas fala também que ele agradou a Deus e foi o quê? Trasladado. Está lá em Hebreus, né? Obteve, pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Então, amados, Enoque, em terceiro lugar, ele foi trasladado. Ele não experimentou a morte física. E isto aqui nos mostra que a trasladação de Enoque é uma demonstração do poder de Deus e da fé que transcende as nossas limitações humanas. Enoque foi um precursor do arrebatamento que acontecerá para com a igreja, sendo tomado por Deus antes de experimentar, pois ele não experimentou a morte. Sem experimentar a morte. E as Escrituras dão esse testemunho de Enoque. Antes de ser tomado, Enoque deixa o testemunho de que ele agradou a Deus, demonstrando assim a qualidade da fé que ele tinha para com Deus. E esse testemunho era público diante dos homens, e o testemunho também de Enoque foi celestial. Teve a aprovação de Deus sobre a sua vida, que Deus o tomou para si. Todo mundo via na vida de Enoque. Era o testemunho público diante dos homens e também celestial. Assim como Elias foi arrebatado para o céu. Está lá em 2 Reis 2:11. Enoque foi levado como recompensa por sua vida de fé inabalável. Mas você pode estar perguntando, mas pastor, o que é que isso pode aplicar para a minha vida e a sua, pastor, nos nossos dias? Irmãos, assim como Enoque,
Devemos estar buscando sempre agradar com o nosso testemunho perante os homens e perante Deus. Devemos viver com a expectativa do retorno do Senhor Jesus Cristo, mantendo nossa fé viva e agradável a Deus. A vida de Enoque nos desafia a andarmos com Deus diariamente, pronto para nós nos encontrarmos com o Senhor um dia que é prometido também lá no Novo Testamento. Abram comigo aí, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 ao 18. Que diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, a ressoar da trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Eu acho maravilhoso aqui o que Paulo diz no 18. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então Jesus, amados, dada a ordem do ressoar da trombeta, Jesus Cristo vai voltar com os santos que já se encontram lá na glória. Eles vão ressuscitar primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Com eles quem? Com os santos e com Jesus lá nos ares. Entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. É esta a esperança da igreja. Se eu ou você, meu irmão, antes da volta de Jesus Cristo, Deus não nos chamar pela morte, nós seremos arrebatados, aqueles que estiverem vivendo em santificação, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor, serão arrebatados, sem passar pela morte, como foi Enoque e Elias. Mas também se nós morrermos confiante, dando um bom testemunho, agradando a Deus, nós vamos voltar com Jesus Cristo nas nuvens, ressuscitaremos primeiro, e encontraremos os irmãos que estiverem aqui, que forem arrebatados. Você quer consolo maior do que este? Vale a pena perseverar na fé ou não vale? Estaremos para sempre com o Senhor. Mas você pode estar dizendo: olha, pastor, é muito difícil, viu? Mas Enoque também era difícil, nunca foi fácil. Mas pastor, a gente prega tanta palavra, tanta gente distorcendo as escrituras. A Bíblia diz que o servo do Senhor, que prega a palavra de Deus, ele não deve contender com ninguém, ele deve pregar a tempo e fora de tempo, quer ouça, quer não. Porque antes da vinda de Cristo, diz o apóstolo Paulo, que virá a grande apostasia, porque se assim não for, Jesus não vem. O que é apostatar? Negar a verdadeira fé. Vai ter muitos falsos pregadores pregando, negando a verdadeira fé. Veja o que é que diz aí o texto. 2 Tessalonicenses
O crente não é para ficar escandalizado, amados, com muitas coisas que muitos falsos pastores estão até escandalizando do Senhor Jesus Cristo, falando coisas pervertidas contra Jesus, mostrando que Jesus é uma coisa sem ser, como nós vimos aí recentemente nas redes sociais. Mas isso é para se cumprir as Escrituras. Veja o que é que diz, 2 Tessalonicenses 2, versículo 1. Veja só. Olha o que é que Paulo diz. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. É uma palavra aqui, amados, apostólica. Nós estamos firmados nas palavras de Jesus e nos ensinos dos apóstolos, porque eles receberam de quem? De Jesus Cristo os ensinos e ensinaram para as igrejas. E Paulo está exortando aqui os crentes de Tessalônica, como também a nós. Nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade. Olha só, nem vos perturbeis, não fiquem perturbados. Quer por espírito, quer por palavra, não fique falando, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Aí ele vai dizer, olha, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha o quê? A apostasia. E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Irmãos, para quem é crente fiel a Jesus Cristo, o apóstata vai ficar visível para ele que ele é um apóstata, ele está apostatando. Mas quem não tem o Espírito de Cristo, quem não nasceu de novo, quem não é a nova criatura, não vai entender, vai crer na mentira. Mas os crentes não serão enganados. O conselho que Paulo dá é esse: não se perturbem, mas continuem em fidelidade para com Deus, busquem agradar a Deus. E como nós estamos falando aqui de Enoque, amados, meus irmãos, como nós precisamos estar agradando a Deus e não estarmos agradando a homens. Porque se você quiser agradar aos homens, naturalmente você vai desagradar a Deus. Não esqueça isso, viu? Se você quiser agradar a homens, você vai acabar desagradando a Deus. Então, amados, e para finalizar, qual é a relevância que nós vimos aqui, tudo acerca de Enoque? Um exemplo de fé, um homem que deu um bom testemunho, um homem que não passou pela morte, mas Deus o tomou para si. Qual a relevância desse testemunho de Enoque, da vida de Enoque para nós como igreja nesta noite? Em primeiro lugar, este deve ser um exemplo de fé contemporânea como foi a de Enoque. Enoque, embora tenha vivido em uma era antiga, permanece um exemplo de fé relevante e inspirador para a nossa era moderna. Sua vida demonstra que é possível andar com Deus em qualquer época, mesmo em tempos de grande maldade, pois também na época de Enoque havia grande maldade. Pois como nós vimos aqui, seu bisneto Noé foi quem construiu uma arca ordenada por Deus para acabar o mundo.
porque Deus já não suportava a maldade daquela época. Mas também a fé de Enoque e o testemunho de Enoque para nós nos dias de hoje é uma inspiração para a nossa caminhada com Deus. Como nós vimos, Enoque profetizou sobre o julgamento de Deus, mostrando seu compromisso com a verdade divina. Sua vida nos inspira a mantermos firmes em nossa fé, mesmo em meio a qualquer oposição que possa surgir em nosso meio. Irmãos, hoje as pessoas têm medo de falar sobre o juízo de Deus que virá sobre a terra. Não é para causar medo, mas é para mostrar ao povo mesmo. Tem muitas pessoas que acham que isso é historinha de crente, mas temos que mostrar mesmo para as pessoas que Deus está prestes a trazer juízo sobre o mundo, e aquele que não estiver em Cristo será jogado no lago de fogo de enxofre com o diabo e com os seus anjos. Pois a Bíblia diz que Deus preparou o inferno para todos aqueles que se esquecem dele. Isso não é palavra do pastor Walter, está nas Escrituras. Mas as pessoas têm medo. Isso vai causar medo, pastor, nas pessoas. Não vai causar medo não, irmãos, porque os pregadores do passado falaram. Aqui, lá no início da civilização humana, Enoque já falava. Porque nós, amados, depois de milhares de anos, tendo esta convicção, não vamos falar essas verdades. Não podemos retroceder. Não podemos nos acovardar. Temos que falar. Quer ouça, quer não ouça. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas também a relevância de Enoque da sua fé para nós nos nossos dias, nós somos chamados a imitar a fé dos que vieram antes de nós, tomando aqui o exemplo de Enoque. Deus nos encoraja a seguirmos o exemplo daqueles que vieram antes de nós, imitando sua fé e perseverança. A fé de Enoque é um modelo a ser seguido por todos os que desejam agradar a Deus. E finalizando, devemos andar em fé, agradando a Deus, para termos o fim como Enoque teve, de um dia estarmos para sempre com o Senhor. Assim como Enoque, devemos lutar, como o apóstolo Paulo diz, o bom combate, completar a carreira e guardar a fé até o fim. Nossa vida de fé deve ser uma jornada contínua com Deus, marcada por obediência e comunhão até o último dia da vida que estamos vivendo aqui nesta terra. Que a nossa vida, amados, eu não sei o que passa na sua mente, mas uma coisa eu aprendi, é que, tomando como exemplo aqui, essa exortação bíblica, que nós devemos imitar aqueles que vieram antes de nós, com a mesma fé, eu entendo e creio desta forma, que a minha e a sua vida seja um testemunho vivo de fé,
refletindo assim nossa comunhão com Deus, inspirados nos que vieram antes de nós, e nós devemos seguir o mesmo caminho, para que possamos estar sempre prontos para nos encontrar com o Senhor, vivendo sempre com essa expectativa de eternidade. Então, amados, não foi à toa que o autor aos Hebreus escreveu para encorajar cristãos convertidos ao cristianismo, ou melhor, judeus convertidos ao cristianismo, porque muitos estavam querendo desistir. Sabem por quê? Por causa do sofrimento que estava acontecendo na sua época. O que era isso, pastor? Abram comigo aí Hebreus. Hebreus. Capítulo 10. O autor aos Hebreus está mostrando aqui, depois ele vai mostrar o exemplo dos heróis da fé. Os judeus convertidos ao cristianismo estavam passando várias perseguições. E olha o que o autor aos Hebreus, não é Paulo, não vou dizer que é Paulo, porque eu não sei que é Paulo. O autor aos Hebreus, olha o que é que vai dizer. Capítulo 10, versículo 32. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimento. Ora expostos em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações. Ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que deste modo foram tratados. Porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o quê? O espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuídes o quê? Vós mesmo, patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidades de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis o quê? A promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Aí ele vai dar, o autor dos Hebreus aqui, o exemplo dos antigos, para que nós sigamos os mesmos passos destes. Pois os crentes da época aqui, que foi endereçada essa carta, estavam sofrendo opróbrio, estavam perdendo seus bens, sendo maltratados, perseguidos. Mas o autor diz: não desistam, não abandonem, porque vai ter grande recompensa para você, porque aquele que fez a promessa, ele não vai tardar, ele virá, porque está escrito: o meu justo viverá pela fé. Por isso que ele começa aqui no capítulo 1 dizendo que o quê? Que a fé é o quê? É a certeza
de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Então, imitem a fé desses antigos. Eles tinham certeza, eles estavam esperando a vinda do Senhor. Eles tinham convicção disso. Eles não estavam vendo, mas criam. Isso é que é a fé verdadeira. Aí ele vai mostrar aqui a lista dos exemplos de fé para que nós possamos continuar como esses antigos obtiveram bom testemunho diante de Deus. E quando chega lá no final, no capítulo 12, vai mostrar que nós estamos arrodeados de uma grande nuvem de testemunha. Quem é essa testemunha? São esses heróis da fé que estão olhando para nós para saber se nós estamos mesmo imitando a fé deles. Por isso que ele vai dizer: olhem sempre, capítulo 12, versículo 2, firmemente para o autor e consumador da sua fé, que é Cristo Jesus. Não olhem para outra coisa, porque Ele, Jesus Cristo, Ele é o autor, Ele deu a sua fé, formou a fé em você e Ele vai consumar a fé em você. Continue firme, olhando para Ele. Não olhe nem para a direita, nem para a esquerda. Continue firme, olhando para o autor e consumador da sua fé, Cristo Jesus. E é assim, amados, a igreja tem que estar preparada para isso. Se você diz: mas pastor, eu já estou, continue, meu irmão, continue, minha irmã, se preparando cada vez mais e cada vez mais buscando agradar a Deus na sua caminhada cristã aqui, enquanto Jesus Cristo não voltar. Então, amados, nós vimos hoje o exemplo de Enoque, a fé que agradou a Deus. Que Deus nos dê olhos espirituais para contemplarmos este grande irmão do passado chamado Enoque, pai do homem que mais viveu dias aqui nesta terra, mas ele foi quem agradou a Deus. Metusalém viveu 969 anos. Enoque viveu apenas 365 dias. Mas o testemunho das Escrituras é que quem agradou a Deus, mais agradou a Deus, foi Enoque. Então, amados, Deus abençoe a todos e nos conforte com esta palavra para que possamos estar sempre preparados para o encontro com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.